Quantos querem ouvir a palavra de Deus aí? Amém? Quarta-feira, na Quarta do Poder, como a gente divulgou, o pastor Diogo vai estar trazendo a mensagem, amém, irmão? Isso é Quarta do Poder, Quarta poderosa. Prepara o teu coração para o que Deus vai fazer. Deus tem feito grandes coisas. Deus colocou uma mensagem no meu coração e confirmou também. Ontem a gente estava conversando aqui na igreja, depois, né? E muita confirmação sobre aquilo que ele já tinha colocado no coração, sobre o tema da mensagem. E é impressionante como Deus é perfeito naquilo que Ele ensina, naquilo que Ele faz, e como parece ser uma matemática, quando a gente obedece naquilo que Ele diz, o resultado é bênção, amém? É ou não é? Quem já obedeceu a Deus aí e recebeu bênção da obediência? Quem já desobedeceu e recebeu fruto da desobediência aí? Amém? É ou não é? Então, quero falar sobre isso. Eu lembro que uma madrugada eu acordei com uma palavra do Senhor dizendo: prepara o sanduíche, que eu vou mandar o faminto do dia. Eu já compartilhei isso aqui, eu acho, com a igreja, mas eu acho interessante porque quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de algumas coisas que Deus mostrou, Deus sinalizou e eu obedeci. E uma dessas foi isso. Eu acordei de madrugada com essa mensagem: prepara o sanduíche que eu vou mandar ao faminto. Coisa muito louca isso, né? Deus te acordar 3 horas da manhã para falar sobre sanduíche e faminto. Eu anotei no meu bloco de notas, e é uma dica que eu te dou: todo insight, toda a mensagem que Deus te der, tudo aquilo que vier na sua mente, no seu coração, que você tiver uma convicção que é algo de Deus, anota. Amém? Anota, escreve, bota no seu bloco de nota. Quem anda com papel e caneta na mão, escreve. Porque Deus é um Deus que fala, amém, irmãos? Ele falou, você recebeu aquilo. E eu escrevi aquilo, acordei de manhã cedo, comentei com a Rei, eu falei: Rei, Deus fez isso. E aí eu comecei a pensar como obedecer aquela palavra tão assim, sem direção, né? Sem passo a passo. O meu entendimento foi comprar pão Plus Vita, né? Fazendo propaganda da Plus Vita, porque é aqui perto. Ver se a gente recebe alguma coisa da Plus Vita, né? Marca aí, ó, Plus Vita, @PlusVita. Comprar pão de forma e queijo e presunto, e aquele papel, como a minha sogra diz, é papel iluminado, mas é o papel alumínio. E eu fiz isso, né? Eu passei por um bom tempo. Todas as vezes que eu saí de casa, eu ia na cozinha, pegava o sanduíche, passava uma manteiga, um queijo, presunto. Quando não tinha um queijo, presunto, botava uma mortadela. Mas todas as vezes. Eu tinha um Honda naquela época, e ele tinha uma coisa no meio, um encosto, né, de braço no meio, e eu colocava ali um sanduíche, 2 sanduíches, e todas as vezes eu nunca voltava com um sanduíche para casa. Eu sempre encontrava alguém na rua. Às vezes era assim, alguém no sinal, mas muitas vezes eu passava numa avenida, numa rua, aí encontrava uma senhorinha catando lixo, alguma coisa assim. Aí eu falei assim: não vou voltar. O Espírito Santo: não, volta lá, aquela. Aí voltava no quarteirão: oi, senhora, tudo bem? Deus mandou um lanchinho aqui para a senhora, Deus te abençoe, Deus te ama. Sempre uma palavra, sempre uma palavra, sempre uma palavra. E dessa obediência de alimentar um faminto por dia, com um sanduíche que seja, hoje a gente vê um projeto grande surgindo, né? Centenas de quentinhas toda semana, milhares de toneladas que essa igreja faz de doação. E Deus começou a me mostrar e apontar outras coisas, que quando a gente obedece, Deus abre a porta da honra da obediência, amém? E eu quero falar sobre isso, não sei se o tema já entrou aqui, vai entrar. Obedecer é uma decisão. Obedecer é uma decisão. A gente vê muitos pais que ficam furiosos quando os filhos não obedecem, e a gente quer que nossos filhos sejam obedientes. Porém, existem também muitos filhos que não são obedientes ao pai. Nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes.
Porém, nós, como filhos também, muitas vezes não somos obedientes ao nosso pai. E toda obediência a Deus destrava uma bênção. E toda desobediência também destrava um malefício, não vou falar uma maldição, mas um problema no seu caminho. E eu quero falar, não é o tema da minha mensagem, mas eu quero iniciar sobre alguém que desobedeceu e todo mundo conhece. E não adianta olhar para o irmão do seu lado, que eu não quero apontar ninguém da igreja, nem a mim, que eu já desobedeci também. Mas, Jonas, quantos sabem da história de Jonas? Deus chama Jonas e dá uma direção para Jonas ir para Nínive. Jonas vai para Nínive, aquele povo não me escuta mais, está desviado, aquele povo está fazendo coisas horríveis. Só que Nínive era um problema para Jonas. Nínive fazia coisas contrárias a que Jonas gostava. Jonas não queria ir para Nínive, não agradava a ele o povo de Nínive. Jonas queria que Deus descesse fogo lá e matasse todo mundo de Nínive. O que Jonas faz? Comprou uma passagem para Tarsis. E eu não quero entrar muito no ramo da desobediência, não. Mas eu quero te dizer uma coisa. Toda vez que você desobedece, o custo é seu. Toda vez que você desobedece a uma direção divina, você vai ter que bancar. Escuta isso, que isso é sério. Toda vez que você desobedece uma direção divina, quem vai ter que custear vai ser você. Mas, quando você está em obediência ao mesmo Deus que te mandou, Ele se compromete a financiar tudo que for preciso para você cumprir a missão. Amém? Quando você está em obediência ao Deus que te enviou para uma direção, ao Deus que te deu uma chamada, ao Deus que te mostrou algo, quando você está em obediência, mesmo que financeiramente você não possa custear essa missão, mesmo que financeiramente você não suporte o que Deus te falou, Ele vai sustentar no que for preciso, pela tua obediência. Agora, o que acontece é que nós queremos ir na direção que queremos, fazer o que sentimos, o que o nosso coração está desejando, e queremos envolver Deus para custear o caminho. Não, você vai pagar o custo da tua passagem. Você vai ter que achar que vai resolver do teu jeito. Você vai ter que fazer lá os teus esquemas para tentar se manter. E foi assim que Jonas fez. Até que, através do arrependimento, as misericórdias do Senhor alcançaram Jonas. E onde é que Deus colocou Jonas? Na direção certa, no local certo, no momento certo, aonde Deus queria. Então, se eu puder te dar um alerta antes da gente começar essa mensagem, a direção que você está indo é a direção de Deus? Talvez muitas coisas na nossa vida, não adianta a gente levar aquilo de, não, realmente vai ser difícil, porque é mais difícil comigo. Mas vem cá, está sendo difícil pelo processo ou está sendo difícil pela tua desobediência? As portas estão fechadas porque Deus quer te fortalecer, ou as portas estão fechadas porque Deus está te mostrando que você está na direção errada? Então, perder tempo é você investir naquilo que está contrário à direção de Deus. E o tema dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, obediência é uma decisão. Eu quero que você abra comigo em 1 Reis 17. E o tema, o esboço da mensagem está toda aqui em 1 Reis 17. Nós vamos ler algumas passagens. E é preciso a gente ficar muito alerta com isso, porque muitas vezes o inimigo, se foi falado, se foi proclamado, ele até conhece o percurso que você quer, ele até conhece a direção
para onde você iria. E aí ele tenta te sondar para te tirar do trajeto, né? Eu estava lembrando que há 4 anos atrás, mais ou menos, antes da gente realmente assumir aqui, me veio uma proposta para pastorear uma igreja, num local, tudo certo, tudo programado, tudo bom, confortável para a gente. E a minha resposta foi: pastor, eu honro o senhor, eu sei que o senhor é um homem de Deus, mas Deus precisa falar o meu coração, porque quem vai me sustentar lá não vai ser o homem, vai ser Deus. E eu não fui, porque Deus não falou. E hoje eu vejo o que Deus está fazendo naquele lugar, no tempo certo, na hora certa, por alguém que obedeceu. Então, cuidado com as portas que são abertas fora do tempo. Porque se você pegar e olhar aqui entre nós, os pastores da sua igreja, todos estão de pé na casa de Deus por um motivo, que estão caminhando em acordo, em obediência à palavra de Deus. Vão passar por dias difíceis? Passaram, todos nós passamos. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Mas são sempre sustentados pelo Deus da palavra. Por isso, caminhar em obediência é o segredo de sucesso aqui na terra. E é difícil entender isso, mas é possível. Abriu comigo lá 1 Reis 17, 1. Diz assim: ora, Elias, o tesbista de Tisbe, disse a Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, o leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, o leste de Jordão, ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Amém? Olha que poderoso está acontecendo aqui. Elias libera uma palavra profética e diz que: eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O profeta libera uma palavra que não vai chover, vai ter seca nessa terra aí. Vocês estão aborrecendo a Deus, vocês estão em desobediência a Deus, vocês estão fazendo coisas que não agradam a Deus. E logo depois, olha só o próximo versículo. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, deu uma direção para Elias: vá para o leste, esconda-se, fica ali perto do riacho, do leste do Jordão, você beberá do riacho. E olha que interessante aqui: e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. Elias está em obediência à palavra, à direção de Deus, e Deus informa para Elias: vai para lá, porque eu dei ordem aos corvos, eles vão te alimentar. E olha o que está dizendo aqui: e ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Você tem noção e dimensão do que está acontecendo aqui? Elias estava em obediência, no tempo certo, na hora certa, no local certo. Os corvos toda manhã traziam pão e carne. E por que eu quero que a gente entenda sobre o tema dessa mensagem? Que obedecer é uma decisão. Porque o corvo, ele não teve a decisão de obedecer, ele obedeceu. O sol, a lua, os luminares, eles não têm a decisão de escolher estarem pela manhã ou não estarem.
As estrelas, hoje as estrelas não apareceram no céu. Hoje o sol não apareceu, não está em lugar nenhum do mundo. Está cansado, está desanimado com Deus, sabe? Está triste com Deus, ficou chateado com Deus, que a lua passou na frente ali do nada. Não tem a opção de não obedecer ao Criador. Eles obedecem. Por isso está tudo em ordem, amém? Por isso está tudo em ordem, há anos e anos e anos. Porque eles não têm a opção de escolher obedecer. Eles obedecem. O corvo obedeceu. Toda manhã o corvo levava pão e carne. Agora vamos para o versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Por que o riacho secou? Por quê? Pela palavra do profeta. O profeta não falou que ia parar de cair água? Não falou que ia parar de chover? Algum tempo depois, conforme a falta de chuva, o riacho. E agora? O que Deus vai fazer? E agora? O que Elias vai fazer? Versículo 8. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Espera aí, Deus primeiro, ele ordenou ao corvo, e o corvo sustentou Elias, trazendo pão e carne todas as manhãs. Só que agora Deus está dando uma outra direção, porque o riacho secou. Agora o riacho secou, Deus não poderia ter colocado água naquele riacho de novo? Poderia ou não poderia? Mas não, Deus ele tem prazer em honrar a palavra, aquilo que foi liberado através da boca de um profeta de Deus, amém, irmãos? Você sabia que você tem boca de profeta? Se você crê nisso, se você viver isso, você vai falar e os céus vão responder. Então Deus direcionou novamente Elias. Só que agora o negócio ficou mais esquisito. Porque beleza, o corvo trazer comida de manhã, amém, entendi. Agora, uma viúva sustentar alguém? Uma viúva naquela época sustentar alguém? Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Elias obedeceu mais uma vez a direção. E quando chegou à porta da cidade, ele encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Eu estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha o que Elias está passando. Ele, alimentado pelo corvo, agora Deus dá uma direção para ele procurar uma viúva. Só que olha o que Deus diz aqui: uma viúva a quem eu já ordenei. O que eu quero te dizer, igreja, quando nós caminhamos debaixo da obediência da palavra do Senhor, quando nós estamos na direção da obediência, Deus já deu ordem a seu favor, para que tudo que for necessário para você cumprir a missão, aconteça, esteja no local certo, na hora certa. Quando Elias recebeu a mensagem, Deus já tinha confirmado que ele já tinha dado ordem a quem iria recebê-lo. Só que Deus não usou o empresário, Deus não usou o chefe lá da quitanda para alimentar ele, não. Deus usou uma viúva. E que viúva era essa? Que só tinha um bocado de farinha e um pouco de azeite para fazer a sua última refeição com seu filho e morrer. Essa era a situação de Elias.
E aqui está a chave dessa mensagem, porque até então, o maior necessitado dessa história é Elias, né? Porque estava ali numa situação de ser sustentado pelo corvo, depois está numa situação de ser sustentado por uma viúva. Só que agora entra a viúva de Serepta na história, a quem só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, estava prestes a morrer, não tinha mais expectativa da próxima refeição. E ela diz, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para que você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Agora é uma decisão difícil para quem é mãe. Você está vendo ali o seu filho com fome, você tem um pouco de farinha, você tem um azeite, você tem um preparo para uma refeição, que talvez não vai durar tantas horas no corpo do seu filho, mas vai sustentar até você tentar correr atrás de outra coisa, amém? Não é assim que quem está na necessidade passa, ó, aqui vai dar um alívio, então eu tenho 4, 5 horas para resolver como eu vou conseguir a janta. Então era isso que a viúva tinha na mão. E é isso que ela declara para o profeta. O que eu tenho, eu vou fazer minha última refeição com meu filho e vamos morrer. Só que o profeta de Deus, ele é ousado. Ele falou assim, não, peraí, você vai fazer um bolo antes para a gente? Só que ele libera a palavra, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre essa terra de novo. Essa promessa que o profeta libera para a viúva, nós temos milhares de promessas sobre a nossa vida também, aqui na Bíblia, que Deus liberou sobre nós. Por isso, obedecer é uma decisão. Obedecer é uma escolha que cabe a nós. Por isso, obedecer é uma decisão que, na maioria das vezes, precisa ser tomada em coisas irracionais. Porque muitas mães, talvez, não iriam obedecer o profeta. Não iriam obedecer confiando na promessa. Iriam confiar no que estavam vendo. Só que olha o versículo 15 aqui. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra proferida por Elias. Amém? Você está com medo que falte o quê na tua vida? Você está com medo que falte o quê no meio da tua caminhada? Você está com medo de perder o quê durante a tua caminhada com Deus? Primeira coisa que Elias fala é, mulher, não temas. Então o que eu quero te dizer aqui, já iniciando essa palavra, não temas, não tenha medo. Se você caminhar em obediência à palavra de Deus, nada te faltará. Não temas. Não confie nas suas próprias forças, não confie na sua própria convicção, confie em quem é fiel para fazer infinitamente mais. E por que obedecer é uma decisão? Porque o corvo obedeceu, mas a mulher teve que decidir obedecer. Os céus, a terra, os luminares, eles obedecem. Eu e você precisamos decidir escolher, precisamos decidir obedecer à voz do Criador. E isso que faz diferença num homem e numa mulher de Deus. A decisão de obedecer. E muitas vezes obedecer contrário à sua vontade. Muitas vezes obedecer contrário ao meu achismo. Muitas vezes obedecer contrário ao minha santidade devocional que eu tenho, ao meu achismo que eu tenho, muitas vezes contrário, mas por obediência a Deus.
O corvo não teve opção de obedecer ou não obedecer. Ele obedeceu ao Criador. A viúva teve que decidir obedecer. E a pergunta de Deus para a tua vida é: você quer obedecer ao Criador? Você quer obedecer àquele quem conhece a tua história? Você quer obedecer ao teu provedor? Você quer obedecer àquele que te guarda? Aquele que conhece o teu amanhã? Aquele que te sustenta? Aquele que vai entregar tudo que for necessário na sua caminhada? Se tiver em obediência. Mas é difícil obedecer quando a gente tem uma necessidade. É difícil obedecer quando a gente tem um argumento. Aquela mulher tinha ou não tinha argumento, gente? Ela tinha ou não tinha desculpa? Qual é a tua desculpa? Pastor, é que eu não obedeço, sabe por quê? Eu acho que é muito assim, eu acho que é muito quadrado, é porque eu não obedeço, porque eu não concordo. Pastor, eu não obedeço. Eu citei aqui Jonas, irmão, mas se você contar no dedo, você conhece uma porção de Jonas por aí, que ainda nem chegaram na baleia, no grande peixe, nem chegaram no ventre ainda do arrependimento. Estão ainda se afundando. Mas eu e você conhecemos alguém que obedeceu, foi fiel à palavra e desfruta até hoje da obediência a Deus. Obedecer a Deus, destrava bênçãos sobre a nossa vida. Obedecer a Deus destrava bênçãos na nossa vida. O corvo obedece, a viúva decidiu obedecer. E Deus colocou essa mensagem no coração para te chamar a atenção e chamar minha atenção. Os nossos passos estão baseados em quê? A nossa missão do dia a dia está baseada em quê? Você acorda todas as manhãs com estímulo de quê? Das suas próprias vontades, de caminhar para um destino que não é o destino de Deus, de caminhar para uma direção que não é a direção de Deus, para encaminhar para um lado que não é coerente a obedecer a Deus. Você vai encontrar dificuldades aí, você vai encontrar empecilhos aí, você vai encontrar muitas coisas que com a força do teu braço você não vai conseguir sustentar, nem se fortalecer, muito menos bancar essa caminhada. Por isso que o teu último fôlego, Jesus ainda dá o nosso recurso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas venha a mim o quê? Vem na minha direção, vem na direção certa, vem na direção de quem pode, vem na direção de quem troca o fardo, vem na direção de quem alivia a tua bagagem, vem na direção certa. Obedecer a Deus é ir na direção certa, obedecer a Deus é desfrutar de caminhar com alguém que vai te sustentar até onde Ele te enviou. Por isso pode falar o que for. Se você conhece alguém que está em obediência, ele pode passar pelo processo que for, ele pode passar pela falência, ele pode passar pelo luto, ele pode passar pelo que for, mas ele vai chegar onde Deus falou para ele. Por isso eu quero te ativar, família Vida Nova. Você precisa caminhar em obediência à palavra e com a identidade de alguém que obedece o Pai. Por quê? Porque só isso que vai te sustentar na caminhada. Porque vai vir desânimo, vai vir palavras contrárias, vai vir invejoso, vai vir crítica, vai vir tudo. Mas quem está em obediência à palavra não vai parar no meio da caminhada. Vão vir 10 ingratos, mas Deus vai levantar um grato para te abençoar. Vão vir 10 críticas, mas vai vir alguém que vai falar assim: pastor, aquela palavra mudou a minha vida ontem. Vão vir 100 pessoas falando mal, mas vai vir um: pastor, graças a Deus, aquela live eu estava prestes a me suicidar, Deus tocou na minha vida através daquilo. Deus vai enviar alguém no meio do caminho para te fortalecer, para dar o sustento certo. Deus vai enviar corvo, Deus vai enviar viúvas, Deus vai enviar improváveis, mas somente quando estamos na direção da obediência. Qual o melhor lugar para estar? No caminho da obediência a Deus. Esse é o melhor lugar, porque ainda que passemos por aflições, é Deus nos tratando, é Deus nos lapidando, é Deus mostrando o seu amor, é Deus cuidando, é Deus tirando coisas que precisam ser retiradas, é Deus podando para que a gente possa frutificar mais. Mas o caminho da desobediência vai levar a coisas trágicas, a perdas trágicas, a perda de tempo. Por isso, Jesus é o caminho. Por isso, a família Vida Nova está aqui nessa noite, para cada dia a gente possa um trazer o outro e mostrar
Jesus é o caminho. Vamos com Deus, se fortalece em Deus, obedece a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, creia e obedeça a seus pastores, creia e obedeça a palavra de Deus, creia e obedeça aquilo que Deus falou. Por isso que o profeta, ele libera uma promessa para aquela viúva. Olha, faz o que eu estou te falando, a farinha não vai faltar, vocês não vão ter falta de alimento, vocês não vão morrer, se vocês obedecerem ao que eu estou falando. A promessa de Deus, para mim e para você, muitas vezes, vai ser aquilo que a gente vai ter que se recordar, quando aparentemente nós não tivermos mais força para nada, quando aparentemente está faltando, quando aparentemente seja até a nossa última refeição, mas Deus manda você se recordar das promessas que Ele tem sobre a tua vida, sobre a tua família, porque a promessa nos sustenta para decidirmos obedecer a Deus, porque a promessa nos traz esperança de que vale a pena obedecer ao Criador. Eu nunca vi um justo mendigar um pão, eu nunca vi alguém que obedeceu terminar mal, eu nunca vi alguém que foi obediente, fiel a Deus, fiel a seus líderes, fiel na caminhada com Deus, terminar mal. E o propósito de obediência não é pelo aquilo que você fez no passado. Jonas desobedeceu? Desobedeceu. Foi para a direção errada? Foi para a direção errada. Pagou, custeou a sua passagem para ir para um lugar contrário que Deus pagou, fez tudo isso. Mas quando se arrependeu, Deus redirecionou ele, recalculou a rota e colocou ele no lugar certo, no tempo certo, converteu toda a cidade, falou do amor de Deus, mudou a história de Nínive, porque se arrependeu. Então o que eu quero dizer para você da parte de Deus é que ainda há uma nova direção, quando existe um coração quebrantado e arrependido, para que Ele possa direcionar a nossa vida e tenha um coração disponível e disposto a obedecer, ainda que seja contra a minha vontade. Aliás, as maiores mensagens de Deus sobre a minha vida foi contra o que eu queria fazer. Aquilo que realmente mudou da água para o vinho, mudou a minha história, é contrário a que a minha carne queria. Muitas vezes a melhor mensagem de Deus para o teu coração não é aquela que você está precisando e está querendo ouvir. Eu quero uma mensagem de fé para abrir as portas para essa semana. Tenho muito boleto para pagar, tenho muita coisa. Eu preciso que Deus use ali o pastor para falar que alguém vai me ligar terça-feira e o dinheiro está na conta. Aí Deus vem e manda alguém falar, muda a direção e vai para a obediência. Quebranta o teu coração. As melhores mensagens são as mensagens da cruz, que é a mensagem de entrega, que é a mensagem de arrependimento, que é a mensagem de viver o novo, de morrer para viver, entregar para ganhar, amém? E obedecer a Deus é isso, é obedecer a Deus, é a guerra entre a carne e o espírito vencer, é obedecer a Deus. Eu quero direcionar essa palavra para você que está aqui, para você que me escuta, e dizer para você, obedecer a Deus destrava bênçãos na nossa vida e na nossa descendência. Eu colho muita coisa de obediência dos meus pais e dos meus avós, porque tem coisas que eu colho, que eu assim, não é possível, nem plantei isso, amém? Tem coisas que seus filhos e seus netos vão colher, que talvez eles nem plantaram, mas você em obediência liberou frutos para ele. Por isso, não pense que você vai conseguir custear a tua passagem para o caminho da desobediência. Não pense que você vai conseguir bancar, caminhar na direção contrária à de Deus sobre a tua vida. O melhor caminho para um cristão é o caminho da obediência. Hoje é uma noite de batismo, onde alguém decidiu obedecer à voz de Deus, obedecer o que a palavra diz. Morrer para viver, nascer e viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero orar por você que quer nessa noite dizer, Senhor, eu quero mudar a minha rota, eu quero que o Senhor recalcule a minha rota, eu preciso voltar na direção que o Senhor falou comigo. Eu vejo muitas vezes como Deus nos ativa
quando a gente decide a voltar a escutar e caminhar conforme aquilo que Ele falou antes. Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou uma vez, haja luz. E Deus não ficou falando assim, haja luz. Ei, haja luz. Haja luz. Não. Haja luz e houve luz. Obedeça aquilo que Deus já falou para você. Obedeça a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Não desanime, não tenha medo, porque Ele vai te sustentar. Nada te faltará, nada te faltará. Se ainda falta alguma coisa, se ainda tem noites ainda incertas sobre a tua vida, se ainda tem depressão, se ainda tem ansiedade, se ainda tem medo do futuro, eu quero dizer que nada te faltará se você estiver no caminho da obediência de Deus. Mas o que isso me custa? Custa você querer mudar a tua direção, custa você querer se arrepender, custa você querer abrir o teu coração e dizer, Senhor, eu fui por um caminho que eu queria, eu fui pela direção que eu queria, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz isso. Deus não está preocupado com as suas desculpas, Deus está preocupado com o seu coração, quebrantado e disponível para uma nova direção, para uma nova caminhada com Cristo. Obedecer é uma decisão. Obedecer é uma escolha. Você não pode cobrar filhos obedientes se você não tem sido um filho obediente ao Pai. Nós temos aqui 37 anos de família Vida Nova. Muitos problemas vieram, muitas coisas. Mas essa igreja só está de portas abertas, porque caminha debaixo da obediência à palavra de Deus. A hora que um homem se levantar para dar uma direção que não é a direção de Deus, vai ter que custear a obra, e a obra de Deus, nenhum homem pode custear. Há um tempo atrás, uma pessoa, até um amigo, me levou para um grande lugar em Madureira, um galpão enorme. Eu acho que até alguém já foi comigo. Pastor Assis, você foi lá comigo? Não, né? Você chegou lá em Madureira comigo? Não? Quem foi? Pastor Diogo? No galpão em Madureira? Pastor Diogo foi. Um galpão enorme, tinha 200 vagas, um pontaço, um lugar muito bom. Um lugar muito bom, ao lado do shopping. Não ia pagar aluguel por anos. Era entrar e montar uma igreja Vida Nova. Olha que benção. É benção ou não é, irmãos? É benção ou não é? Tudo praticamente pronto. Espaço, iluminação, ponto, estacionamento, tudo. Até dinheiro que o estacionamento podia ganhar, porque era do lado do shopping, podia dia de semana. Uma benção. Só que veio um alerta aqui. Eu falei assim, ó, eu vou orar. Se Deus falar, a gente... Mas pastor, tá tudo entregue, isso é uma bênção de Deus. Eu orei 15 dias, oramos 20 dias, oramos 30 dias, oramos 1 mês e meio, oramos 2 meses e Deus não falou. Eu agradeci a oportunidade, agradeci a bênção e entreguei. Que loucura você fez, pastor, mas amém. Humanamente nós não podemos sustentar uma obra divina sem a palavra do Deus Todo-Poderoso. Sabe que muitos lugares, infelizmente, estão desesperados, vivendo de campanha, vivendo disso, chorando pelo aluguel, porque muitas vezes abriram algo que não foi direcionado por Deus. Porque quando Deus dá uma direção, Ele sustenta na caminhada. Quando Deus dá uma direção, Ele manda a curva, Ele manda a viúva. Por isso eu quero te dizer, caminhe debaixo da obediência da palavra de Deus, porque Ele vai te sustentar. Caminhe debaixo da direção de Deus, que Ele vai te sustentar. Pode ser difícil, pode ser improvável, pode ser coisa de doido, um pássaro te sustentar, pode ser uma coisa de doido, uma viúva te sustentar, mas se Ele falou, Ele vai cumprir. Talvez Ele já te deu alguma promessa que parece ser absurdo acontecer. O que precisa ser gerado? A confiança que o Deus te prometeu é fiel para cumprir. Pastor, mas o meu passado era assim. Pastor, mas eu vi isso. Pastor, eu vivi na macumba, eu vivi isso, fiz tanta coisa. Deus me ama. Deus te ama porque Ele não desistiu de você, porque Ele tem uma palavra para a tua vida se cumprir. Ele tem sementes na tua vida para se cumprir. O que eu preciso? Caminhar em direção da palavra. Eu quero orar por você. Fica de pé, família Vida Nova. Fica de pé, fica de pé. Aleluia. Eu sinto o Deus da palavra nessa noite. Eu sinto o Todo-Poderoso neste lugar. Aleluia. Aleluia. Aleluia.